cristã, do nosso ser católico. Todo católico, assim, católico bom, né? Católico que até meia boca talvez não entenda nada, mas os católicos bons vão sempre celebrar Maria, e sempre vão entender que Maria, que a devoção, o carinho, a atenção, a intercessão de Maria faz sempre, é parte integrante da nossa vida de fé. Não tem como ser católico e não ser mariano, tem uma coisa errada aí. Faz parte do nosso ser católico ser também mariano, amém? É isso ou não? Sim, graças a Deus e a Virgem Maria, que intercede, que guarda, que protege. Ela é a mãe do Senhor, ela é a mãe da igreja, nossa mãe também. Essa festa da Imaculada Conceição de Maria também nos faz olhar como Deus faz as coisas, como Deus nos permite ver as coisas, como Deus fala conosco e como Deus age em nosso favor. Na história da salvação há um tema muito recorrente que nos ajuda a fazer esse caminho nessa noite: a revelação. Deus se revela? Sim ou não? Sim. As verdades da fé são verdades reveladas. Digo isso porque tem gente que pensa que a igreja um dia amanheceu, que o Papa amanheceu, que o bispo falou, o padre falou, sentou, acho que vai ser assim, foi lá, escreveu e impôs, como se fosse um conjunto de ideias. É assim. Não é assim na igreja católica, de jeito nenhum. A nossa fé é uma fé revelada, amém? Até esse dogma de hoje é um dogma revelado. Nós conhecemos toda a história de Santa Bernadette, nós conhecemos. Ela diz, Maria diz para a menina: eu sou a Imaculada, eu sou. E quem era Bernadette na fila do pão? Uma camponesa, uma mulher analfabeta, uma garota camponesa analfabeta, longe das discussões teológicas do seu tempo. E quando essa menina vai lá falar para o bispo quem era que tinha conversado com ela, o bispo quase caiu das pernas, porque era um momento forte da igreja a respeito da compreensão, né, da Imaculada Conceição de Maria, e do dogma. O dogma estava sendo discutido, né, na igreja, tem uma série de coisas acontecendo naquele tempo. E Deus permite a Nossa Senhora aparecer para uma jovem, uma analfabeta, uma camponesa lá no fim do mundo. O que era aquela cidadezinha? Talvez hoje está mais procurada, mas aquele lugar era o lugar no fim do mundo. Não apareceu para um grande teólogo da época, que tinha. Não apareceu nem para o Papa, para não ter perigo de alguém achar que foi invenção desses homens. Aparece para uma menina, aparece para o mais improvável, aparece para o mais simples, aparece para o mais humilde, só que aparece com muita força. Maria, quando fala com Bernadette, fala com muita força, e essa garota é capaz de reproduzir o que ela falou: eu sou a Imaculada, sou Imaculada. Isso depois vai se estender e vai ajudar a igreja a compreender que de fato Maria é Imaculada, e de fato Maria preservada do pecado original. Não porque Maria fosse a criatura melhor do mundo, não porque Maria fosse para ela mesma esse dado, a preservação de Maria do pecado original, não tem nada muito, não é por ela mesma, não é nenhum privilégio dela, ainda que o seja, mas não é dela, é por causa de Jesus. Vamos escutar no prefácio: puríssima devia ser o seio daquela que recebeu
o Senhor, que recebe Jesus, que gera o Santo, que carrega a vida toda de Maria, não só o ventre, não só o seio, mas a vida inteira dela, o seu corpo, a sua alma, a sua mente, o seu ser, todo ele disponível, todo ele preparado, todo ele preservado, todo ele consagrado, por causa de Jesus, amém? E a gente vai sempre rezar, ó Maria, concebida sem pecado original, amém, né? E o povo vai rezar, e vamos nessa nossa oração. Maria, também preservada do pecado original, em méritos de Jesus, é também aquela que faz a vontade de Deus. O anjo aparece a Maria, e Maria não teve medo do anjo. Imaginou se o anjo aparecesse aqui agora? Se fosse, eu fico imaginando, o que eu faria se o anjo aparecesse para mim e começasse a bater um papo comigo? O que você faria? Ali, você correria? Talvez muitos de nós iria correr. Quem é você? Será que é o diabo? Não é? Que qualquer coisa extranatural que acontece, a gente já pensa que é o capeta. Não é? Qualquer coisa que a gente... é o diabo. Cuidado que nem sempre pode ser o diabo, pode ser o anjo de Deus, que vem também te visitar, que vem nos visitar. O anjo visitou Nossa Senhora, e ela não teve medo, amém? Ela não teve medo. Maria não teve medo da visita de Deus. Maria ali revela o quanto essa garota, uma outra garota, Maria, a menina de Nazaré, era madura na fé. Que se ela fosse uma criançola, uma criancinha, uma jovenzinha imatura, uma adolescente fora da casinha, teria dado no pé. Maria ali está também madura na fé. Pensava ela, penso eu, né? Maria pensava, é o momento que o Senhor escolheu para que o Messias pudesse ser enviado no mundo. Maria era uma menina católica do seu tempo, católica, e se tivesse o véu naquela época, ia usar o véu também. Se tivesse, não ia usar? Não, eu não ia, ela usava véu, ela usava véu, porque era uma menina do seu tempo, vivia essa fé, e fazia essa experiência de fé, profunda, madura, sabia, conhecia as profecias, conhecia a palavra, conhecia a Torá, sabia das promessas do Senhor. Talvez ela mesma tenha pensado, chegou a hora em que Deus vai enviar o seu Filho ao mundo, vai enviar o Messias ao mundo, e se Ele me escolheu, então está tudo certo, amém? Maria, preservada do pecado original, imaculada. Maria, que não teve medo da visita do Senhor, tem também a fortaleza da sua fé, de se dispor a servir os planos de Deus, a servir Jesus. Essa noite, irmãos e irmãs, quero pedir com muita simplicidade, que o Senhor nos ajude a cada um de nós, a não termos medo, de quando Ele nos visita, fala conosco, e quando o Senhor nos visita e fala conosco, Ele nos pede coisas, nos chama para missões pequenas, médias, grandiosas, mas o Senhor sempre nos chama. Diga sim, como Maria, amém? Amém? Não tenha medo de dizer sim. As nossas irmãs acólitas não têm medo de servir o Senhor, como Bernadette, como Nossa Senhora, sempre servir o Senhor, sempre servir. Na festa da Imaculada, há um outro dado, se me permitem também tocar no assunto, sempre gosto
dessa festa por conta dessa experiência, né? Me chama muito a atenção e nos ajuda, inspirados, ajuda também a viver a nossa vida prática de fé. Nós, irmãos e irmãs, quando celebramos a Imaculada, celebramos também uma dimensão importante da nossa vida. Deus não nos fez com o pecado. O pecado original não é parte da nossa vida, não estava nos planos do Senhor. Deus não nos criou com o pecado original. Alguma coisa aconteceu que estragou a coisa toda, mas o Senhor não nos criou dessa forma. E quando a gente olha para Maria, quando a gente olha para a sua Imaculada Conceição, é justamente isso que a gente vê, como nós fomos todos criados. Amém? O plano original do Senhor, a gente veio de fábrica arrumadinho. É a essência nossa ser imaculado, imaculada também. É a nossa essência. Fomos criados assim. E por um problema com Adão e Eva, por um problema com Satanás e a serpente, toda aquela história toda, estragamos isso tudo. Mas Deus não nos deixou estragado. O Senhor continua restaurando a nossa originalidade, sempre. E somos restaurados, é tão forte, tão bonito, que nós somos restaurados no batismo. No batismo, nós adquirimos a condição original da nossa criação. Amém? Somos também pelo batismo imaculados. Vai ficar em nós a tendência para o pecado, mas o Senhor também nos dá a graça do Espírito Santo para lutar contra o pecado, para viver do Espírito e não na carne. Que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, a lutar fortemente no meio dessa sociedade devassa, em meio dessas pornografias, dessas coisas que rolam por aí fora, que querem macular, que querem estragar, que querem acabar de terminar com o restinho bom que ainda ficou em nós. Que o Senhor te dê a graça de lutar. A sociedade nossa hoje, ela está estranha. Ela, de modo geral, a gente vai vivendo umas experiências, que são experiências assim. Espero que me faça compreender nessa noite. É difícil lutar contra o pecado? Sim ou não? Sim. É duro. A batalha é grande. Temos a intercessão de Maria, dos nossos santos de devoção, também a unção do Espírito Santo, a vida de oração, a vida sacramental, a nossa vida com Deus, a nossa busca pela santidade, as nossas renúncias, o nosso sim, o nosso não, tudo isso a gente vive. Mas de modo geral a sociedade sente também, como nós sentimos, o peso, a dificuldade da nossa batalha espiritual contra o pecado. E sabe o que ela faz? Está difícil? Então a gente começa a falar que não tem problema. Sabe quando você vai anulando a ideia de pecado? Começa a anular a ideia de pecado. Está tudo certo. Se eu quero, se eu posso, e me faz bem, que mal tem. É o fim. Se eu quero, se eu posso, e me faz bem, está todo mundo por aí fora ainda. E isso é um desastre moral, desastre na vida prática, desastre espiritual, desastre emocional. É um desastre. Mas a gente vai, não, está tudo certo, não tem mais negócio de pecado não. Isso era pecado só na Idade Média, só lá para trás, agora está tudo certo. Se você quer, você pode querer algo mal para você. Se você sente, você pode sentir o que não é bom. E as pessoas vão nessa aí. Só que você sabe que você muitas vezes quer coisa louca. E você sabe que você pensa coisa louca. E você sabe que você deseja algo muito louco. E você vai. Porque você também quer fazer, eu quero fazer. E penso que nós que aqui estamos, você também está em casa acompanhando, nós queremos fazer uma experiência de vida e santidade. E nessa noite a gente pede a Nossa Senhora que nos ajude a viver também da graça da santidade, dessa experiência de sermos também imaculados, de sermos também renovados no Espírito, renovados no batismo, salvos por Deus.
que o Senhor nessa noite, vamos em pé um pouquinho, possa dar a graça a cada um de nós, a graça a nossos jovens que aqui estão, de batalharem contra o pecado, cada casal que aqui está, cada família que aqui está, para que você possa guardar verdadeiramente com força no Espírito Santo e pelas mãos de Maria, a santidade da sua alma, a santidade da sua vida, a santidade da sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,